bom dia, professores e gestores. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de trabalho de língua portuguesa do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Meu nome é Letícia, sou formadora da EFAP. Estou aqui com o professor Lidenberg Rocha para mais uma formação, hoje trazendo a SEI do quarto bimestre. Bom dia, professor Lidenberg. Nesta reunião de trabalho, neste momento, né, o qual nós vamos discutir, né, orientações pedagógicas para a Semana de Estudos Intensivos, né, para a SEI, como é comumente, né, conhecida por nós, tá bom? Então, neste momento, desejo que tenhamos uma boa formação, né, que as discussões aqui estabelecidas sejam pertinentes para que vocês possam, que auxiliem vocês na organização do trabalho pedagógico, que vocês possam desenvolver aí um planejamento, né, a partir dos direcionamentos e das sugestões que nós vamos trazer aqui para vocês. E aí, sugestões essas que estão articuladas, estão relacionadas a todo o desenvolvimento, né, das atividades que foram trazidas, né, para vocês, né, as orientações trazidas para vocês agora durante o quarto bimestre, tudo bem? Então, slide na tela, por favor. Então, como foi falado, né, anteriormente, estamos aqui no programa de recuperação e aprofundamento, como a Letícia bem contextualizou, e hoje nós iniciaremos a nossa conversa a respeito, né, da Semana de Estudos Intensivos. Vamos aqui apresentar algumas orientações para potencializar, né, o planejamento na TPC da escola. Orientações que têm um cunho sugestivo, para que vocês possam ter a possibilidade, né, de orientar os professores, né, das escolas que vocês orientam, né, o processo didático e pedagógico. Tudo bom? Então, podemos avançar, por gentileza? Então, aqui, nossa formação tem esses 3 objetivos. Primeiro, discutir os encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho, né, do professor no desenvolvimento das sequências de atividades, né? Então, aqui, nesse caso, a gente traz uma orientação, a gente traz uma sugestão de como desenvolver, de como apoiar-se, né, nas sequências de atividades para o desenvolvimento da SEI, certo? Então, a gente traz aqui uma proposição para a SEI, reconhecemos que a SEI não tem uma sequência de atividades específica, né? Não tem uma sequência específica, mas a gente pode retomar as sequências que já foram trabalhadas, exploradas no quarto bimestre, e, a depender da necessidade formativa dos estudantes, nós podemos também recorrer a outras sequências de atividades, em articulação também com outros materiais que existem na rede, tudo bem? Então, nesse sentido aqui, nós vamos trazer algumas orientações para encaminhar, para orientar pedagogicamente, né, esse processo de implementação e execução da SEI, tá? Então, após esse momento, né, nós vamos situar os objetivos das transmissões e formações de etapa, certo? Então, nós vamos trazer para vocês os objetivos da transmissão e formação da etapa, que já de antemão nós antecipamos que é uma formação que tem um cunho mais teórico, mais metodológico, né, do processo, certo? E vamos trazer também o objetivo foco da formação da transmissão do ano série. E na formação do ano série nós temos uma orientação muito mais específica para o desenvolvimento da atividade, para a discussão da habilidade, para observar como é que as atividades estão correlacionadas às habilidades, como é que as habilidades apontam para o trabalho com os objetos de conhecimento e o que nós precisamos reportar, o que nós precisamos pensar quando vamos avaliar essa aprendizagem. Enfim, nós traremos aqui algumas orientações para a perspectiva da organização do trabalho pedagógico. E, por fim, nós vamos apresentar um roteiro para planejamento, ou seja, uma orientação que pode facilitar, né, o olhar para o planejamento, pode facilitar a construção, né, desse planejamento, certo? No sentido de quê? De apoiar vocês neste momento, né, de orientação, né, de orientar os professores para o planejamento, para o desenvolvimento dessa prática. Tudo bem? Então, passados esses momentos, nós teremos aqui todas as orientações que vocês podem
vocês podem tomar como um parâmetro, tá? E direcionar a atividade pedagógica do professor, ter aqui como uma discussão que potencializa essa possibilidade, né, de pensarmos e refletirmos a prática pedagógica, tá? E sempre numa perspectiva de quê? De sugestão. Aqui nosso foco é sugerir atividades que potencializem o planejamento e atividades que potencializem a aprendizagem, né, dos estudantes, principalmente pensando nesse processo de recuperação e no processo de aprofundamento das aprendizagens ainda não consolidadas pelos estudantes. Podemos avançar, por favor? E aí nós retomamos, tá? Nesse momento, é interessante retomarmos o que nós já trabalhamos no quarto bimestre. Então, pensar na SEI, pensar na semana de estudos intensivos é refletir sobre o que nós já desenvolvemos, tá? Durante o bimestre, e aí a gente vai projetar, trazer uma projeção do que a gente pode desenvolver a partir das experiências, a partir das vivências que nós possibilitamos aos estudantes ao longo do bimestre. Então, as sequências de atividades propostas para o quarto bimestre, elas tiveram como o tema central o planejamento para a progressão e o aprofundamento das aprendizagens, tá? Considerando aí os conhecimentos da língua-linguagem. E pontuamos nessa discussão, né, fizemos o recorte nessa discussão sobre 3 elementos. Primeiro, aspectos relacionados à gestão de sala de aula, certo? Posteriormente, a processos que potencializam a prática, né, do ensinar e do aprender, né, e entendendo aí ensinar a aprender, ensino-aprendizagem como um substantivo composto, né, certo? A gente não está falando de ensinar e aprender, mas estamos falando do ensinar a aprender, ou seja, por meio dessa construção desse entendimento, nós reconhecemos o quê? Nós reconhecemos que ensinar e aprender é um processo que existe uma complementariedade, tá? Então, à medida que eu ensino, eu também aprendo, né? E à medida que eu aprendo, eu ensino e eu estabeleço aí essa relação com os meus estudantes, ou seja, no processo interacional, no processo colaborativo, tá? Eu desenvolvo e potencializo esse ensinar a aprender. E trouxemos outro elemento, que é o elemento do SAEB, né, que nós discutimos bastante no quarto bimestre, reconhecendo um processo formativo, reconhecendo esse processo pedagógico, essa vivência pedagógica que os alunos vivenciam, e com foco aí nas aprendizagens, né, mobilizadas, requeridas, né, para os estudantes participarem desse processo, tudo bem? Então, pensando no planejamento para a progressão, para o aprofundamento, no contexto, né, desse programa, tá? Nós trouxemos essas sequências de atividades e, na sequência de atividades 1, em função de todos esses elementos que nós já apresentamos, nós pontuamos estratégias para fortalecer a compreensão e a construção de sentidos, ou seja, potencializando aí as práticas de leitura, potencializando aí a prática de análise linguística, tá? Potencializando também a prática da produção de texto, no sentido de quê? No sentido que essas práticas, né, essas práticas de linguagens relacionadas aos eixos de ensino de língua portuguesa, possam favorecer o estudante a construção de sentidos. Sentidos de quê? Dos objetos de conhecimento, né, que nós trazemos na sequência de atividades, e sentido de quê? Do aprendizado desses conhecimentos para aplicabilidade, né, em diversos contextos. E aí, pensando nessa relação, na sequência de atividades 2, nós trouxemos aí a discussão sobre a aplicabilidade, né, como falamos anteriormente. Então, nós temos aí uma perspectiva de construção de sentidos, temos aqui uma perspectiva de aplicabilidade dos conhecimentos de língua e linguagem em diversos contextos de uso, e, por fim, nós discutimos aí estratégias para fortalecer processos criativos, considerando aí a prática de produção textual como processo criativo que as sequências de atividades trazem, né? E aí a gente faz toda essa retomada, para verificar, para potencializar esse processo, né, que está materializado na sequência de atividades, tudo bem? Então, pensando nessa organização, né, é que nós vamos pensar a SEI, a Semana de Estudos Intensivos, tudo bem? E aí nós fazemos um destaque.
nós tivemos aqui 3 sequências de atividades, né, das quais nós temos as habilidades, nós temos atividades relacionadas às habilidades, nós temos aí aprendizagens que podem ser retomadas no sentido de aprofundá-las, e aí como é que nós damos conta desses processos. Então, é a partir desse olhar que nós vamos aqui trazer algumas orientações de como nós podemos fazer isso, né? Com base em quê? Com base em alguma referencialidade, tá? Com base em alguma referencialidade que nós vamos apresentar para vocês, né, nesta formação, nesta transmissão, tudo bem? Então, com base nessa discussão, tá? Nós vamos agora entender, né, resgatar, porque entender, vocês já entendem, já sabem o que é, porque vocês já têm essa prática, essa vivência na rede. E aí nós vamos resgatar o que é a SEI, né, para fortalecer esse entendimento, e a partir disso a gente tem a possibilidade de pensar a proposição, pensar o planejamento, pensar a organização do trabalho pedagógico. Podemos avançar, por favor. E aí, pessoal, nós pontuaremos a partir de agora o que nós entendemos por SEI, tá? Nós reconhecemos que já é uma prática, né, que já é vivenciada, que já é reconhecida por vocês, e aqui, rapidamente, nós vamos trazer esses elementos, tá? Como forma de inseri-los no processo, né, de retomar e reconhecer essa prática, essa vivência, e a partir do entendimento dessa proposição, da organização dessa semana, da funcionalidade, da intencionalidade dessa semana de estudos intensivos, a gente tem a possibilidade de aí pensar no planejamento. Então, o que é a semana de estudos intensivos? É o momento pedagógico que é destinado para a recuperação e o aprofundamento das aprendizagens dos estudantes propostas no bimestre. E aí a gente faz aqui uma ressalva. Temos o 4º bimestre, que também é a conclusão do final do ano, certo? E aí a gente pode estar pensando nessa recuperação aí das aprendizagens que foram desenvolvidas aí no 4º bimestre, esse é um ponto, mas nós também podemos pensar, nós também podemos fazer, olhar para todo o processo que foi desenvolvido durante o ano, tudo bem? Na verdade, o 4º bimestre culmina o quê? Culmina o que todo o processo é a finalização do ano letivo, né? E aí você já tem essa visão do que é necessário retomar, enfim, você tem a visão do que foi desenvolvido no 4º bimestre, o que é necessário formar trazer para o processo formativo para fortalecer algumas aprendizagens, né? E preparar esse estudante para o ano subsequente, né? Resgatando aí algumas aprendizagens que consideramos essenciais. Então, nesse sentido, tá? Nesse sentido, a gente aqui no 4º bimestre podemos pensar, tá? Tanto nessas aprendizagens desenvolvidas no 4º bimestre, como também nas aprendizagens ao longo do tempo, ao longo do ano que foi desenvolvido, né? Ao longo desse período desenvolvido aqui no ano de 2021. Não tem problema, tudo bem? Então, para que nós temos a SEI? Qual é o objetivo? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso alvo, tá? Fortalecer a aprendizagem e habilidades ainda não consolidadas pelos estudantes. Então, a partir de uma avaliação que nós fazemos, a partir do olhar para o meu contexto, para a minha sala de aula, para o meu espaço formativo, eu vou o quê? Pensar no que eu ainda preciso resgatar este ano para aprofundar aí algumas aprendizagens no sentido de quê? De fortalecer, né, aprendizagens necessárias para o processo formativo do estudante, pensando aí nessa formação desse estudante que já está migrando para o ano subsequente, tudo bem? E como é que a gente vai realizar essa semana de estudos intensivos, né? Nossa proposta é que a semana de estudos intensivos priorize atividades colaborativas, atividades que tenham que tenham foco, né, a interação, certo? E seja desenvolvida a partir de quê? De ações diversificadas, né? Tendo como apoio os resultados das avaliações internas e externas, ou seja, olhar para essas avaliações, tá? Olhar para essas avaliações e observar que aprendizagens nós precisamos retomar, olhar também para o meu contexto de sala de aula e observar que aprendizagens eu posso retomar, e a partir desses 2 polos, a partir desses 2 processos, dessas 2 reflexões que eu faço, uma da avaliação interna, outra da avaliação externa, eu buscar essas aprendizagens que é necessário retomar, tá?
E aí eu tenho como apoio, certo? Os materiais que sustentam, que dinamizam, que fortalecem, que ancoram, que dão ancoragem para o desenvolvimento, né, do currículo, né, do currículo que é assumido na rede, tudo bem? Então, aqui nós já perpassamos por uma ideia do o que é a SEI, para que é a SEI, como realizar a SEI e quando é que é a SEI. Então, a SEI aqui, a proposta da Semana de Estudos Intensivos é para ser desenvolvida do dia 3/12 ao dia 23/12. Então, vocês têm aí esse período, né, essa organização, esse momento aí, esse espaço, né, temporal para desenvolver aí um conjunto de aulas, um conjunto de atividades aí que recupere essas aprendizagens dos estudantes com foco em habilidades específicas. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente vai montar um cronograma, montar um planejamento para um quantitativo de aulas X, né? Que aí vocês vão ter esse gerenciamento aí, juntamente com os professores, né? E observando como é que a gente faz essa organização do planejamento, tá? Então, com base nessa orientação, nessa retomada, nós vamos avançar e aqui trazer alguns elementos que podem potencializar, né, a nossa discussão, no sentido de atender essa intencionalidade da Semana de Estudos Intensivos. Podemos avançar, por favor? E aí, a gente aqui retoma, né, de forma mais rápida, como já foi falado anteriormente, nós temos aqui um processo que é bem interessante, né, nós pensarmos que né, a Semana de Estudos Intensivos, ela vai estar, né, apoiada aí, por exemplo, na questão das avaliações, tá? As avaliações internas e externas, e aí a gente vai entender que as avaliações internas é aquela que os professores vão realizar a partir do olhar, da interação direta com os estudantes, é aquela avaliação que ocorre no território escolar, no espaço escolar, onde os professores, na interação, na colaboração, observam as necessidades formativas dos estudantes, mas também o olhar para as avaliações externas é muito importante, tá? Por quê? Porque, na verdade, as avaliações externas, elas trazem de uma forma genérica e sistematizada, tá? As necessidades formativas dos estudantes. A partir de quê? A partir de um estudo curricular, a partir de uma priorização curricular, dessa priorização nós temos aí um conjunto de habilidades que são traçadas, colocadas para os alunos em forma de avaliação, e ali os alunos são avaliados no sentido de um sentido de quê? De entendermos o que eles já têm desenvolvidos, o que eles precisam desenvolver. Então, esses dados eles são muito importantes, são muito potentes para pensarmos a organização do trabalho pedagógico. E aí, nós, em relação a essas avaliações, podemos nos ancorar na plataforma São Paulo, nos dados do SAEB, do SARESP, né, para pensarmos aí no nosso planejamento. Tudo bem? Então, pensar nesses dados é muito importante. Pensar nesses processos, nessas ferramentas pedagógicas é importante para quê? Para retroalimentar aí o processo pedagógico. E cada escola, né, pensa aí, acessa um sistema onde tem aí esses dados aí das avaliações, pode observar como é que o comportamento, né, das avaliações, o comportamento aí das aprendizagens dos estudantes, a partir delas, resgatar aí aquelas necessidades observadas, tá? A partir desses resultados. Então, esse é o primeiro momento. E aí, reconhecendo tudo isso, a gente vai o quê? Nós vamos pensar nos materiais didáticos de apoio ao currículo, tá? Os materiais didáticos de apoio ao currículo, tá? E aí, a gente tem o Aprender Sempre, que é o foco das nossas formações, mas nós temos também outros materiais que circulam na rede que a gente também pode estar associando, retomando, buscando atividades, redirecionando aí para pensar toda essa questão formativa. Podemos avançar, por favor? E aqui para a SEI, pessoal, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, de discussão, certo? Para a SEI, aqui nós temos alguns processos que são pedagógicos, né, que nós retomamos, certo? Nós retomamos esses processos pedagógicos. Por que nós retomamos esses processos? Porque são processos que sustentam a Semana de Estudos Intensivos. Então, primeiro, é interessante pensarmos o quê? Que a Semana de Estudos Intensivos ela se caracteriza como uma proposição interventiva, como um processo formativo, né, o qual eu vou fazer uma intervenção com base em uma análise, certo? Então, que análise é essa? Essa análise vai partir de quê? De um diagnóstico, tá?
Nesse diagnóstico, a partir desse olhar que eu vou estabelecer, que eu vou trazer dos meus estudantes em relação às avaliações internas e externas, eu vou definir o que é que eu vou priorizar, né, de aprendizagens para a C. Então, é muito importante fazer esse movimento com os professores. Então, primeiro momento, vamos revisitar as ações já desenvolvidas no contexto da sala de aula e vamos também revisitar, por exemplo, a plataforma que nós encontramos ali dados de avaliação, tá? E a rede tem uma plataforma muito potente para isso. Então, é interessante, no primeiro momento, pensar essas questões. Depois disso, feito esse diagnóstico, vamos definir essas aprendizagens, o que nós vamos ensinar. Então, a partir das aprendizagens que estão lá, postas como fragilizadas, como não consolidadas, né, que na plataforma vocês conseguem identificar pelo percentual de acerto das questões, dos itens que são elaborados a partir daquelas habilidades, tá? E a partir da avaliação que você faz do seu estudante, do dia a dia, você tem como definir o que vai retomar para organizar esse planejamento. Aí, em terceiro momento, a gente vai tomar esses objetos de conhecimento, essas habilidades, esses objetos de conhecimento, e aí vamos pensar como é que nós vamos avaliar essas aprendizagens. Pensar aí nas formas de construir evidências, como nós já vimos aqui em formações anteriores, como é que nós podemos construir evidências dessas aprendizagens, como é que nós vamos avaliar o que os alunos vão aprender em relação ao que eu vou ensinar, tá? E aí eu vou traçar todo o caminho de como ensinar. Então, aqui nós estamos trazendo a proposição do planejamento reverso, né, para pensar a SEI, ou seja, a definição das aprendizagens, para depois pensar na construção das evidências e, pensando nessa construção das evidências, a gente traça os caminhos, ou seja, as atividades, o percurso formativo do estudante para chegar no que eu desejo, no que eu defini como prioridade, tá certo? E tendo aí a avaliação como esse elemento que vai ligar, tá? Que vai trazer a ligação, que vai dar a liga, vai dar a consistência entre o que eu quero com o que eu vou desenvolver para o aluno chegar lá. E a avaliação está nesse processo, por quê? Porque a avaliação é a partir da definição de algumas questões da avaliação que eu vou definir o que das atividades que eu vou trazer para avaliar aprendizagens, objetos de conhecimento, e o que eu vou ter possibilidade de estabelecer a coerência entre o que as habilidades trazem, né, e as atividades que eu vou propor para avaliar aquelas aprendizagens, tá? Então, nesse sentido, o planejamento reverso é bastante potente, tá? Para pensar aí o planejamento. E a gente tem uma visualidade, né, construir esse planejamento a partir dessa perspectiva macro, né? O que eu quero aprender, tá? Mas o que eu vou fazer. E nesse percurso aqui eu tenho uma avaliação, certo? E é esse processo avaliativo que vai estabelecer a coerência, vai ligar uma ponta com a outra. Tudo bem? Podemos avançar, por gentileza? E aí, a gente pensar nessas aprendizagens, na priorização dessas aprendizagens, a gente aqui se reporta, né, a gente faz referência aos eixos do ensino de língua portuguesa, tá? E aí é pensar muito nesse sentido, é pensar que o meu planejamento, né, de língua portuguesa, o planejamento do professor lá de língua portuguesa precisa muito fortemente estar relacionado a esses eixos, que isso é de praxe, já reconhecemos, enfim. Entretanto, tá? O que nós precisamos deixar claro, o que nós precisamos pensar enquanto materialidade do planejamento é a articulação entre esses eixos, entre as práticas, né, que são propostas nos documentos oficiais. Então, nós precisamos entender o quê? Que as práticas de leitura, de oralidade, análise linguística e semiótica, apesar de estarem, né, discutidas, né, didaticamente, de modo separado, né, nos documentos oficiais, tá? Essas práticas, elas estão interrelacionadas. Então, uma atividade, né, de leitura potencializa uma atividade de produção textual. Uma atividade de oralidade, análise linguística, potencializa uma atividade de produção textual. Para desenvolver uma atividade de produção textual, eu preciso recorrer anteriormente a atividades de leitura, oralidade e análise linguística para dar subsídio ao estudante, né, construir repertório para que o estudante tenha a possibilidade de produzir e construir seu texto, ou seja, de potencializar esse processo criativo. Então,
apesar de nós estudarmos esses elementos, né, em momentos diferentes, mas são processos que estão interligados. E isso precisa estar muito evidente nas atividades propostas. Isso precisa estar muito bem articulado nas atividades que são direcionadas aos estudantes, né? Então, pensar, por exemplo, num processo cognitivo, no aprofundamento das aprendizagens, tá? É pensar na articulação desses eixos do ensino de língua portuguesa. Tá? Em um momento, eu preciso potencializar a leitura, depois a oralidade, depois a análise linguística. Em um momento, eu vou articular tudo isso para que, didaticamente trabalhando, né, todos esses processos, o estudante produz esse texto, enfim, mas que, na verdade, em alguns momentos, vamos trabalhar isolados, mas o entendimento é que tudo isso constitui um todo. Tudo bem? Então, nesse sentido, essa ideia de unicidade, ela não pode estar desvinculada, né, da SEI, a Semana de Estudos Intensivos. Podemos avançar, por favor? E aí, com base no que nós já apresentamos, nós trouxemos aqui para vocês, né, essa discussão que foi estabelecida, nós trazemos aqui uma interação e gostaríamos muito que vocês participassem, né? E aí, como orientadores pedagógicos, como líderes pedagógicos, né, professores e gestores lá de cada território escolar que vocês são, né, que orientam, que dão direcionamento para a organização do trabalho pedagógico. Então, aqui o questionamento é como é que nós podemos orientar os professores, né, a desenvolverem, a resgatarem, tá, um trabalho articulado com as práticas de leitura, oralidade, análise linguística e semiótica, né, com foco aí na produção textual, tá? Então, pensar nisso aí de forma articulada, tá? Considerando todos os conhecimentos da língua e da linguagem. Como é que a gente orienta isso, tá? Então, vocês como professores, gestores aí desse processo educacional, como é que a gente pode dar encaminhamento para o professor na TPC para pensar nessa articulação? Primeiro, pensar o currículo, tá? E aí pensar que esse currículo tem esses desdobramentos e como é que a gente pensa esse desdobramento no planejamento da escola e, sobretudo, na articulação dessas questões, tá? Que tipos de atividades potencializam a articulação? Como é que a gente orienta isso? Como é que a gente discute isso com os professores? São esses elementos que vocês podem trazer aqui no chat para nós. E eu convido agora a Letícia para trazer, resgatar essa memória de vocês, né? E a gente dá continuidade à nossa formação. Por gentileza. Letícia? Oi, Berg. Já tivemos aqui uma contribuição no chat. O professor Felipe, ele escreveu assim: trabalhando os diferentes gêneros textuais e específicos de cada ano e série, focalizando já nos trabalhos do quarto bimestre, que os alunos tiveram maiores dificuldades ao longo das aulas. Também a professora Bárbara diz: leitura de gêneros diversos e rodas de conversa para debate de ponto de vista. Muito obrigada, professores, pelas contribuições. Berg? Obrigado, Letícia, né, obrigado, Letícia, pelo retorno, obrigado aos professores que contribuíram e obrigado aos professores que continuam contribuindo, né, aqui no chat, enfim. É muito bom vocês trazerem aqui o que vocês pensam sobre essa temática, e a gente aqui, depois da formação, a gente faz um resgate dessas memórias e, com certeza, essas memórias são, as que são trazidas aqui no chat, elas são consideradas, né, no sentido sempre de estarmos aqui atentos e potencializando essas discussões trazidas por nós nas formações, tá? Então, essas atividades apresentadas, elas fortalecem, sim, né, essa articulação dos processos, e aí é sempre interessante colocarmos os professores para pensar em atividades que, de fato, articulem essas práticas, né? Trabalhos como debate, trabalhos como a produção de textos coletivos, né? A questão da leitura compartilhada em individual, depois em dupla, depois em um grupo maior, tá? Então, é interessante pensarmos nessas questões, sim. Analisar efeitos de sentido promovido por determinadas construções, né? E aí nós temos vários tipos de estratégias para potencializar essas aprendizagens. Podemos avançar, por favor? E agora, neste momento, certo? Nós vamos mostrar para vocês como por exemplo, que nós podemos pensar aqui na questão do fortalecimento do planejamento. Como já foi dito anteriormente, nós aqui estamos nos ancorando, né, nas discussões a respeito do planejamento reverso, e o planejamento reverso prevê essas três
essas três orientações para pensarmos aí o planejamento. Estamos trazendo isso para a SEI. Primeiro é identificar os resultados desejados, que aqui nós já sinalizamos como é que a gente pode fazer isso. Primeiro eu vou fazer o diagnóstico e pensar, ok, nas necessidades formativas do meu estudante e trazer o que eu desejo que o aluno aprenda, né, a necessidade formativa desse estudante. Depois nós vamos pensar em como construir as evidências aceitáveis para essas aprendizagens. Então, observe que as habilidades destacadas, as habilidades que vão ser trazidas para a SEI, Semana de Estudos Intensivos, trazem objetos de conhecimento muito explicitamente. Então, o que é que vocês podem fazer? Como é que eu vou avaliar a aprendizagem desses objetos de conhecimento? Que atividades são mais potentes? Então, é isso que a gente traz quando discute a questão da determinação das evidências. E as evidências ainda tem mais, elas são aceitáveis. Por que aceitáveis? Porque, na verdade, esse termo aceitável tem a ver com a coerência que a minha atividade precisa estabelecer com a habilidade que está sendo mobilizada. E pensando aí na progressão do conhecimento, na progressão dos processos cognitivos e no aprofundamento das aprendizagens, é que eu vou planejar aí as experiências, as atividades que são desenvolvidas com foco aí nessas evidências que eu construí anteriormente. Tudo bem? Então, podemos avançar, né? Podemos avançar e aqui a gente exemplifica como é que a gente identifica esses resultados desejados. Então, aqui a sugestão é que possamos acessar a plataforma, certo? A plataforma São Paulo, e lá reconhecer uma aprendizagem, uma necessidade formativa dos estudantes, articulando com as habilidades que já foram trabalhadas nas sequências de atividades do quarto trimestre ou de um outro momento, né? Em um outro trimestre, não tem problema. A questão é que nós façamos o quê? Essa articulação, tá? Então, vocês observem aí que nós temos uma habilidade, né? Que aqui eu trago para vocês, que é relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significado de leituras críticas em diferentes situações. Essa habilidade é uma habilidade que tem um percentual baixo de acerto e está lá na plataforma. E aí, essa habilidade, ela tem uma articulação com uma habilidade que já foi apresentada no Aprender Sempre, que é relacionar a produção poética à herança cultural acumulada pela língua portuguesa e os processos de continuidade e ruptura. Então, as atividades que nós temos aí nessa sequência de atividades já podem servir como uma orientação para vocês construírem um planejamento, né? Para retroalimentar esse planejamento e, a partir disso, vocês redimensionarem, vocês terem possibilidade aí de aprofundar, de priorizar umas aprendizagens em relação às outras, enfim. Vocês já têm aí um parâmetro para organizar esse planejamento, tá? Então, aqui o que nós trazemos é fazer essa ponte, essa articulação entre o que está na plataforma, o que está lá nos dados de avaliação, com o que já foi desenvolvido pelos materiais, e aí a gente tem a possibilidade de pensar no planejamento. Podemos avançar, por favor? E aqui, nesse contexto todo, a gente volta mais uma vez a discutir com vocês aqui a proposição da determinação das evidências, tá, pessoal? A determinação das evidências aceitáveis para essa aprendizagem, certo? E aqui, né, nós temos 4 momentos que são importantes para essa construção de evidências, tá? E aqui, de forma bem sintética, resumida, eu vou trazer para vocês esses elementos, tá? Então, o que é que nós podemos entender em um processo de construção de evidências para as aprendizagens que são que nós vamos desenvolver com os estudantes? Primeiro, reconhecendo a habilidade e as aprendizagens que nós vamos explorar na SEI, nós vamos pensar, tá? Como nós vamos avaliar. Então, como nós vamos avaliar é o próximo passo, tá? Beleza. E aí, o que é que nós fazemos? Nós temos aí como avaliar, e aí a gente vai observar. Mas o que eu estou querendo avaliar está coerente com a habilidade? Por exemplo, eu tenho uma habilidade relacionada à questão da relação do texto literário com seu contexto de produção. O que é, por exemplo, que eu vou trazer de critérios avaliativos, que atividades eu vou proporcionar para os meus estudantes para observar se ele consegue ler ou produzir um texto considerando o contexto. Então, são esses elementos que são muito importantes para a gente fazer o quê? A construir a evidência da aprendizagem. E no final do processo, você ter material, ter um retorno do estudante e poder afirmar o quê? Não, meu aluno aprendeu isso. Por que aprendeu? Está aqui. Eu tenho evidências da aprendizagem desse estudante. Então, as atividades que você desenvolve precisam ser elementos, né, que
possibilitem a análise da aprendizagem do estudante. Tá? Então, nada mais, nada menos, estabelecer essa articulação é fundamental. Tudo bem? Então, nesse sentido, é que nós estamos aqui sempre discutindo essa perspectiva de quê? De determinar as evidências aceitáveis para construir, né, aí o que o estudante, para entender o que o estudante aprendeu ou deixou de aprender. Tudo bem? Então, nesse sentido, nós podemos avançar neste momento. É uma discussão essa construção das evidências é algo que precisa ser retomada sempre, tá? Com os professores. Então, por isso que nós sempre estamos aqui destacando esses elementos. É um elemento da pauta formativa, né, da formação continuada do professor, que precisa estar sempre em discussão, porque, de fato, a avaliação é um processo muito importante, né, para a organização do trabalho pedagógico, que é da avaliação que vai tudo, né, ser direcionado, né, para pensarmos aí a formação dos estudantes. E aqui nós trazemos, por exemplo, tipos de atividades que, certo, possibilitam essa construção de evidências. Então, nós temos aí atividades que elas vão de uma natureza, são iniciadas numa perspectiva individual, mas aí pode ser concluídas, né, finalizadas numa perspectiva coletiva, ou seja, aqui nós já estamos trazendo dados de que essa aprendizagem ela pode ser olhada, visualizada, entendida, tanto numa perspectiva da individualidade, daquele estudante ali desenvolvendo aquela atividade sozinho, mas também pode ser realizada coletivamente. E aí nós podemos investir em atividades de interação e diálogo, trabalhos em grupos, atividades individuais, produções de texto, né, individual, coletiva, observações e registros do professor, também dos estudantes, que é muito interessante fazer esse tipo de atividade, questionamentos, né, os direcionamentos que nós fazemos para os estudantes, seja oral, seja escrito, abertos ou fechados, aquelas alternativas que o estudante precisa determinar o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, mas aquela que o estudante também discute, traz um julgamento, faz uma avaliação em relação ao objeto do conhecimento. Então, nesse sentido, tá, pensar nesses tipos de atividades são muito importantes. E sempre, esses tipos de atividades associados ao objeto de conhecimento que você quer avaliar, e esse objeto precisa estar materializado onde? Na habilidade. Porque se não estabelecermos essa coerência, essa construção de evidências, ela não se torna aceitável para um processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é evidências aceitáveis? Evidências que avaliem que, de fato, eu estou ensinando. Eu estou ensinando tipos de argumentos. Eu estou ensinando o estudante a estabelecer a relação entre tese e argumento. Então, as minhas atividades, elas precisam ser potentes para isso. Quando o estudante terminar a atividade, né, que eu estou propondo, eu preciso olhar para a atividade e dizer, ele aprendeu tipos de argumentos e a relação entre tese e argumentos aqui no texto que eu trabalhei com ele. Tá? Então, é essa coerência aí que a gente espera ter, né, que a gente orienta, né, para a construção das evidências. Nesse sentido, podemos avançar, por favor? E aí, para pensar nessa questão das construções das evidências, tá, pessoal? O que é que nós trazemos para vocês? Nós trazemos aqui uma estratégia, né, que pode potencializar. Então, vocês podem discutir isso com os professores de vocês, que é pensar nessa construção de evidências numa perspectiva individual, né, sempre estimulando os estudantes a expressarem o que sabem sobre, né, os conhecimentos ali trabalhados, explorados. Depois, a partir do que os estudantes sabem, e a partir do direcionamento dos professores, o estudante vão o quê? Vão discutir, vão aprofundar, né, os conhecimentos a respeito, né, dessas aprendizagens, tá? Os conhecimentos referentes a essas aprendizagens que estão em tela, que estão ali nas habilidades. Eles discutem, eles interagem, eles têm a possibilidade de construir, desconstruir pontos de vista, para depois aí ter uma possibilidade de interação maior no grande grupo. Então, observe como estamos propondo aqui, tá? O direcionamento das atividades para os estudantes, que é um direcionamento que pode ser dado na CEI ou em outros momentos formativos, né, com os estudantes. Podemos avançar, por favor? E aqui, na própria sequência de atividades, né, aqui nós vamos trazer um exemplo que pela própria sequência de atividades, vocês já têm esse direcionamento. Então, basta o quê? A gente analisar as sequências, observar como é que elas estão organizadas, observar os direcionamentos didáticos, pedagógicos que
Nós temos lá a orientação lá do caderno do professor para observar aí esse caminho. Então, nós temos sim atividades direcionadas individualmente ao estudante quando nós fazemos o quê? O levantamento de conhecimentos prévios, quando nós questionamos os estudantes individual a partir da oralidade ou da escrita, tá? E a partir disso, a gente coloca esses estudantes para aprender, para estudar, pesquisar em grupos esses conhecimentos, e depois nós temos aí a perspectiva da socialização. Então, na própria sequência de atividades, nós temos orientações direcionadas para esse processo, para esse, digamos assim, esse aprofundamento. Tudo bem? Então, é muito importante pensarmos nessas estratégias dessa natureza que possibilitam o trabalho colaborativo e a interação, principalmente numa perspectiva de retomada e aprofundamento das aprendizagens. Podemos avançar, por favor? E aí, nessa discussão toda, né, que nós já trouxemos aqui de como priorizar, o que nós vamos priorizar das aprendizagens, o que é que nós vamos, por exemplo, discutir com os estudantes, certo? Nós aqui estamos propondo um instrumento que pode sistematizar as ações desenvolvidas por vocês. Então, nesse instrumento, vocês podem pensar no conjunto das aulas, no quantitativo de aulas que vocês vão desenvolver, em função de quê? Em função da habilidade que vocês selecionaram. Então, primeiro, vamos selecionar a habilidade. Depois, vamos pensar num conjunto de aulas. Quantas aulas são? 5, 6, 7? Vamos pensar nisso, porque esse dado é muito importante. O que é que nós vamos explorar de objetos de conhecimento em cada aula? Também é muito importante. Fazendo isso, aí qual é o objetivo de cada aula? Quais são as evidências de aprendizagem que eu preciso coletar dos estudantes para observar se ele está aprendendo? Quais são os instrumentos de avaliação que eu vou utilizar, né? E qual é a estratégia de ensino ali aplicada para fechar, né, aí esse meu dia de aula, essa minha aula, né, sobre o conteúdo, o objeto de conhecimento que eu vou trazer para a discussão. Então, esse instrumento aqui pode facilitar. Aqui nós temos uma sugestão, tá? Para sistematizar aqui, certo? Tudo que nós estamos discutindo na formação, tá? E o professor tem a possibilidade, a partir da formação da etapa e do ano série, ele tem a possibilidade aí de sistematizar as ações de forma mais pontual, mais prática, enfim. Então, aqui nós temos esse elemento apenas como uma sugestão, tá, pessoal? E aí, uma sugestão que acreditamos, tá? Facilitar o trabalho do professor, tudo bem? Então, nesse sentido, podemos avançar, certo? E nós avançamos para os momentos formativos, que vocês já sabem. Primeiro, vamos ter uma formação de etapa, depois a transmissão do ano série, para depois aí, nesses 2 momentos formativos, pensarmos no desdobramento da escola. Podemos avançar, por favor? E aí, nessa proposição, nós temos aqui 2 objetivos. A formação de etapa, ela tem um caráter mais teórico-metodológico, que vai ter os seguintes objetivos: retomar os encaminhamentos, né, para o planejamento da semana de estudos intensivos. Retomar por quê? Porque os professores já reconhecem esse processo. Vamos discutir orientações para a organização do trabalho pedagógico, né, considerando aí os elementos, os conhecimentos da língua e da linguagem, retomando aí as aprendizagens do 4º bimestre, discutindo também proposições para retomar aprendizagens, quem sabe de outras sequências, não tem problema quanto a isso, como já falamos, e orientar o planejamento no sentido de sistematizar os elementos da formação, pensando nesse planejamento da ATPC da escola. E a formação do ano sério, ela está dedicada, fortalecida em que sentido? De refletir como priorizar as aprendizagens, esse é o primeiro objetivo, certo? O segundo é sugerir estratégias com foco na compreensão, na aplicação dos processos criativos, pensando ali naquela articulação, né, do cascateamento, trabalho colaborativo e da interação, né? Primeiro as atividades individuais, depois em duplas ou trios, para chegar em um grupo maior, na interação, né, maior, na socialização das produções, tá? E aí pensar na sistematização desse planejamento, que é retomado, né, da formação de etapa. Então, temos aqui as 2 proposições, tanto da formação de etapa como a formação do ano série, e a partir delas vocês podem estar orientando os professores, né, a desenvolverem aí o planejamento na TPC da escola. Podemos avançar, por favor? E aí, como forma de sistematizar, nós temos aqui alguns pontos, né, para pensar o planejamento da escola. Primeiro, realizar o diagnóstico, definir e priorizar as habilidades, determinar evidências a partir das atividades e instrumentos, como já foi falado anteriormente, e pensar aí nas ações de intervenção. E aqui é uma sistematização do que nós já falamos anteriormente, tudo bem? Então, nesse sentido, nós estamos aqui encerrando a nossa fala, tá certo? Dando continuidade.
as referências desse material, vocês podem ir passando, por favor, né? As referências do material vocês encontram no final desta apresentação. Então, nesta transmissão, a gente discutiu os encaminhamentos para planejar, pensar, né, na organização do trabalho pedagógico para a SEI, tá bom? Situamos aí os objetivos, né, tanto da formação de etapa como na formação do ano série, e apresentamos aí, né, o roteiro, né, sistematizado do planejamento, que está, na verdade, na íntegra, na nossa própria formação, na própria discussão que nós estabelecemos, tudo bem? Então, nesse sentido, eu agradeço a vocês a participação, a escuta ativa, peço que vocês façam a avaliação, né, a partir do link, né, e do QR Code, e até o próximo momento. E Letícia, por favor. Que nos acompanharam. Nos vemos na próxima reunião de trabalho. Obrigada a todos. Até mais. Olá a todos. Hoje eu estou aqui para falar da trilha antirracista. Foi enviado para as escolas um acervo com mais de 58 livros. A importância de se trabalhar essa questão antirracista nas escolas é tanto para diminuir o preconceito estrutural que nós temos em nossa sociedade, como também para ampliar os horizontes tanto dos estudantes quanto dos professores. Dentro dessa trilha antirracista, desse acervo de 58 livros, hoje eu escolhi falar do livro chamado A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Esse livro é o resultado de 12 anos de entrevista de um antropólogo com o líder xamã do povo Yanomami, Davi Kopenawa. Esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele fala da questão xamânica do seu povo, e na segunda e terceira parte, ele faz uma crítica de como que a invasão dos povos brancos nas terras indígenas, né, foi prejudicial para o seu povo, tanto na questão de demarcação de terras, quanto na questão até cultural. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, tanto para os estudantes do ensino fundamental, como também para os estudantes do ensino médio. Espero que vocês gostem dessa leitura e até a próxima.